Olá, pessoal. A pergunta é: mulheres maduras, 50 mais, devem ou não usar cabelos compridos? Uau, muito boa pergunta. A questão não é se deve ou se não deve. A questão é o como ela se sente diante do espelho com aquele cabelo. A questão não é o tamanho do cabelo, a questão é a forma do cabelo. A questão é se aquele cabelo está representando a pessoa, se ela se sente confortável diante do espelho, porque a tendência da gente é entrar nos estereótipos, massificações, né, padronizações, ou seja, todo mundo faz, então a gente vai e faz a mesma coisa. O ser humano tende a isso. Então, em função disso, as pessoas têm essa dúvida. Mas eu sempre falo para os meus alunos: a regra sempre, nunca vai ser uma regra que você precisa cumprir e encaixotar. Muito pelo contrário. Porque nós somos seres humanos totalmente individuais, singulares. Nós não podemos colocar como algo que seja taxativo. É isso ou não é aquilo? Isso pode, isso não pode, porque isso é muito pessoal, muito individual, muito particular. Então, a gente sempre fala que a forma, sim, faz sentido. Eu quero que você imagine um cabelo comprido, reto, um cabelo comprido com curva e um cabelo comprido cheio de movimento e de linhas inclinadas. Cada um vai comunicar uma coisa. Então, o que conta nem é necessariamente o tamanho do cabelo. Agora, uma mulher madura, 50 mais, a lei da gravidade está puxando a gente, né, gente? Então, eu vou mostrar um exemplo para vocês aqui. Se eu fizer em mim um cabelinho muito agarradinho na cabeça, descendo morro abaixo, compridão, eu sinto que eu vou ficar meio que no lugar comum, tenho até nervoso, eu já levanto na hora. Eu vou ficar meio no lugar comum, tipo, igual todo mundo. Mas se eu crio identidade na imagem, trago um movimento para cima, faço uma mecha, no meu caso, me faz sentir confortável. Por quê? Porque me representa, fala de quem eu sou. Eu gosto de cabelo com movimento, expressar jovialidade. A gente não vai trazer juventude para a pessoa, mas jovialidade, uma imagem jovial, sim. A imagem jovial é representada pelas linhas inclinadas, que são linhas dinâmicas, movimento, ação. Uma pessoa mais conservadora, ela geralmente opta por um cabelo mais arredondado, né? Aquele cabelo que tem aquela linha que fecha, que é uma pessoa que, a palavra já fala, conservadora, é uma pessoa que é mais fechada no mundo dela, no universo dela. E se for uma linha reta, são pessoas mais determinadas, incisivas, fortes, sabem o que querem. Agora, existe também uma regra com relação a isso, senão eu vou uma vida inteira usar um cabelo só, né? Eu, por exemplo, fiz mudanças há um tempo atrás, coloquei ele bem curtinho e acabei voltando para o que era, porque esse cabelo me representa. Mas não significa que eu tenho que, uma vida inteira, carregar essa imagem. Então, o que a gente tem que pensar? O que o momento de vida requer? Mais doçura, mais suavidade, aliado a um dinamismo? Então, vou usar as linhas curvas, que traz a doçura e a suavidade, e as linhas inclinadas, que remetem ao dinamismo e ao jovial. Movimento para fora, diz que eu sou uma pessoa leve, de bem com a vida. A pessoa quer expressar também sensualidade. A curva ampla é bem cabível, porque a curva ampla é que fala de sensualidade. Também a gente pode combinar essas formas: linha reta, linha curva e linha inclinada. Nós podemos colocar numa só linha de corte essas três formas, linha reta, curva e inclinada. Eu não sei se você já observou, o mundo gira em torno dessas três linhas. E o nosso cérebro, ele percebe primeiro a linha. Nosso cérebro, quando a imagem chega na retina né, e vai para o centro das emoções, primeiro a nossa percepção de mundo é primeiro emocional. Então, aquela linha vai comunicar algo. Linha inclinada, movimento, ação, dinamismo, leveza, e também pode trazer a questão da inconstância, da instabilidade, porque a linha inclinada é uma linha que fica no ar, né? Já a linha curva, ela vai trazer é, suavidade, romantismo, doçura, o que mais? Também pode trazer a ideia de frágil, né? De fragilidade, de tanta suavidade que fragiliza. E a linha reta, ela também pode trazer
força, estabilidade, é, controle, credibilidade, mas também pode trazer rigidez, intolerância. Então, sabe, gente, não existe uma. Em se tratando de ser humano, não dá para padronizar. É o que você quer, é o que o seu momento de vida requer. Né? O momento de vida, às vezes, da pessoa requer credibilidade. Se ela quer cabelo curto, ela pode fazer uma lateral reta, ela pode fazer um tupete. Se ela quer cabelo comprido, pode ser uma linha reta? Pode, tá tudo certo. Se ela quer um cabelo médio, pode ser um Chanel com uma base sólida, reta. Enfim, não existe uma regra para isso. Eu sempre falo, como você se sente diante do espelho? A imagem que você vê te faz se sentir importante? Isso é que vai contar. Agora, vamos lá, eu preciso trazer uma situação. Às vezes a cliente chega e ela pede, por exemplo, eu quero um cabelo todo reto, porque eu quero passar credibilidade. Ela nem pede o cabelo reto, ela pede credibilidade. Preciso me fortalecer, eu preciso me ver forte, eu preciso isso. Mas aí você olha para o rosto dela, é um rosto que é um retângulo largo, ela tem muitas linhas retas na imagem, ela tem linha reta na sobrancelha, ela tem linha reta nos olhos, na boca. Então, ela tem um tanto de informação de linha reta que, se a gente reforçar com o cabelo, vai virar barreira. As pessoas vão ter medo de chegar, vai parecer uma pessoa inacessível, as pessoas podem pensar que ela é metida, e não tem nada a ver, é um excesso de informação de linha reta. Então, às vezes, a pessoa está pedindo linha reta, credibilidade na linha reta, porque ela mesma não enxerga a força dela. Então a gente fala, olha, você já tem um conjunto de informações de linhas retas na sua imagem que já comunicam essa força que você está querendo ver. Talvez seja o oposto, trazer um pouco de suavidade, um pouco de dinamismo, movimento para fora, para que você fique mais acessível e para que tire essa ideia de brava, de durona. Então aí cabe a gente interferir e a gente dar uma opinião, porque a comunicação dela está tão visível para todo mundo que ela é uma pessoa forte e determinada e ela está querendo mais, porque ela não vê essa força nela. Né? Então, quando a gente leva a pessoa a uma reflexão, faz ela entender o quanto ela é forte, o quanto ela tem vencido na vida com a sua força, o quanto as pessoas percebem essa força nela, e tem pessoas que percebem tanto essa força que acham que é barreira e não têm acesso a ela. Então, às vezes, essa reflexão sobre ela mesma vai fazer ela enxergar que ela tem essa força e que, muito pelo contrário, ela precisa expressar uma suavidade. Então, a gente pode mesclar linhas curvas com linhas inclinadas, já que ela tem muita informação de linha reta. Enfim, o cérebro processa a imagem num conjunto de linha, forma, volume e cor. Então, primeiro, a gente vê a linha, que é o que a gente chama de contorno, né? Eu vejo a linha, ó, olha aqui, viu? Eu vejo, eu tenho uma percepção aqui assim, eu tenho outra percepção quando eu faço assim, mais brincalhão, e eu tenho outra percepção quando eu faço um tupete, que pode trazer uma ideia de força, de poder, de autoridade. Então, enfim, cada pessoa é única, a gente não pode colocar nada como padrão, a regra é não ter regra. A regra é respeitar a pessoa e sua individualidade e conduzi-la quando você perceber que ela está equivocada, que a imagem dela está expressando tanta força, se colocar mais força, vai virar uma barreira. Às vezes a imagem está tão frágil, tão doce, tão suave, que se reforçar aquela doçura, ela pode ficar extremamente frágil. Às vezes a imagem está tão dinâmica, com tanto movimento, com tantas linhas inclinadas, e ela tem linhas inclinadas no rosto, ela tem linhas inclinadas na sobrancelha, que se insistir nas linhas inclinadas, ela pode se tornar uma pessoa que é desfocada, que olha para tudo, mas não olha para nada, porque ou a imagem que a gente vê no espelho afeta o que nós pensamos e sentimos a respeito de nós mesmos, que afeta nosso comportamento. Então, assim, tudo tem que vir de uma consultoria, não se é certo ou errado. A consultoria dá o norte, a consultoria direciona, a consultoria leva a pessoa a uma reflexão sobre si mesma, a um nível em que ela vai entender o que ela precisa comunicar, de acordo com o momento dela. Cada momento é único, eu não preciso uma vida inteira carregar uma imagem só, ok? Então, não é uma questão de se deve ou não deve mulher 50 mais usar cabelo comprido ou curto. Não existe regra para nada quando se trata de ser humano. O importante
De novo, repito, é como a gente se sente diante do espelho, ok?